Olá, meu nome é Valdir Teixeira, sou psicoterapeuta e hipnoterapeuta. Vamos fazer mais um breve mergulho, muito superficial, reconheço, porque a proposta é só mostrar que existem novos conhecimentos, existem conhecimentos até já antigos que nós não adentramos ainda sobre psicanálise. O tema de hoje é o ego e seus mecanismos de defesa. Mecanismo de defesa é uma denominação dada por Freud para as manifestações do ego diante das exigências das outras instâncias psíquicas, o id e o superego. Tem por finalidade reduzir qualquer manifestação que possa colocar em perigo a integridade do ego, quando a pessoa não consiga lidar com situações por algum motivo considere ameaçadoras. As bases do mecanismo de defesa são as angústias. Quanto mais angustiados estivermos, mais fortes os mecanismos de defesa ficam ativados. São processos inconscientes que permitem à mente encontrar uma solução, entre aspas, para conflitos não resolvidos. Segundo Freud, em 1900, diz ele, a defesa é a operação pela qual o ego exclui da consciência os conteúdos indesejáveis, protegendo dessa forma o aparelho psíquico. Quando o ego se manifesta diante das ameaças de desprazer, organizam-se mecanismos para defender a persona. Dessas ameaças. O ego mobiliza esses mecanismos que suprimem ou dissimulam a percepção do perigo interno, em função de perigos reais ou imaginários, localizados no mundo exterior. Os mecanismos de defesa são determinados pela forma como se dá a organização do ego. Quando bem organizado, tende a ter reações mais conscientes e racionais. No entanto, as diversas situações vivenciadas podem desencadear sentimentos inconscientes, provocando reações menos racionais e objetivas e ativando diferentes mecanismos de defesa com a finalidade de proteger o ego de um possível desprazer, anunciado por sentimentos de ansiedade, medo, culpa, entre outros. O conflito cria em nós certa angústia, que nos motiva a resolver os problemas nem sempre solucionáveis de forma imediata e direta, pois problemas pessoais não podem ser resolvidos somente através da razão. Isso se dá pelo fato de que os problemas pessoais têm um certo envolvimento emocional que diminui nossa objetividade e, consequentemente, somos levados a resolvê-los de forma indireta e tortuosamente, buscando um ajustamento a fim de nos adaptarmos às exigências impostas pela sociedade em que vivemos. Em síntese, são ações psicológicas que buscam reduzir as manifestações perigosas ao ego. Os mecanismos de defesa exigem certo investimento de energia e podem cessar a ansiedade, o que permite sejam divididos em dois grupos, os bem-sucedidos e os ineficazes, sendo estes os que fracassam em diminuir a ansiedade e acabam por constituir um ciclo de repetições, sendo exemplo as neuroses e outras defesas patogênicas. Existe mais de uma dezena de tipos de mecanismos de defesa conhecidos e explicados. Podemos citar a compensação, expiação, fantasia, formação reativa, identificação, isolamento, negação, projeção, regressão, sublimação, introjeção e racionalização como exemplos. Cada mecanismo de defesa tem uma forma específica de funcionamento. A compensação visa encobrir uma fraqueza real ou percebida, enfatizando uma característica que se considera mais desejável. Exemplificando, um menino deficiente físico não consegue jogar futebol, por isso compensa tornando-se muito estudioso. A repressão consiste em afastar da consciência eventos e ideias provocadores de ansiedade. Envolve simplesmente esquecer de algo ruim, uma experiência desagradável no passado, como um atropelamento no qual você foi culpado, ou a dependência de droga, compras compulsivas, jogos de azar. Algumas doenças psicossomáticas podem estar relacionadas com a repressão. Aliás, as neuroses se fortalecem com o tempo. Todo conteúdo reprimido, recalcado, vai influenciar e se manifestar algum dia.
A negação refere-se aos fatos da realidade que são rejeitados e substituídos por uma fantasia ou ação. Visa proteger a autoestima ao não reconhecer o próprio comportamento. E, por exemplo, não sou alcoólatra, só bebo socialmente. A racionalização tenta desculpar ao formular razões lógicas para justificar sentimentos ou comportamentos inaceitáveis. É o processo pelo qual o indivíduo apresenta uma justificativa para uma ação inaceitável. É frequentemente usado para escorar inseguranças ou remorso depois de fazer algo de que se arrependeu. Podemos exemplificar com a parábola da raposa e das uvas. Como tentou alcançar as uvas deliciosas, maduras e não conseguiu, usou da racionalização dizendo: não vale a pena, estão verdes. A formação reativa significa expressar o oposto de seus sentimentos internos em seu comportamento exterior. Consiste em uma atitude ambivalente. Por exemplo, o ódio torna-se inconsciente e assim permanece enquanto reacende o amor. Dessa forma, o ódio é substituído pelo amor, a crueldade pela gentileza, a obstinação pela submissão. A obsessão com a pornografia se converte em desprezo para todas as coisas sexuais. A lascividade em relação a alguém que convém ficar longe acaba expressando o oposto. A cobiça torna-se ódio. Na projeção, a pessoa atribui a outros seus próprios desejos e impulsos, e por lhes serem inaceitáveis, procura inconscientemente se livrar. A tendência é que o indivíduo repudie impulsos ou comportamentos indesejáveis, atribuindo-os ao outrem. É o mecanismo de defesa da maioria dos homofóbicos. A regressão é um mecanismo de defesa